Bom, pessoal, vamos falar hoje sobre o plano de teste, que é um documento bem importante dentro das atividades de teste de uma ferramenta de software. Então, esse é um documento que a gente produz, né? É utilizado como um guia para execução e controle das atividades de teste e ele também é definido, utilizado para definir os métodos a serem empregados na condução dessas atividades de teste, né, com planejamento e da capacidade necessária de pessoas para participar dessas atividades de teste, estabelecer algumas métricas, né, para poder serem alcançadas, empregadas e alcançadas dentro dessas atividades, e como também vai acontecer o acompanhamento dessas atividades de teste que acontece dentro do ciclo de vida de teste. Ela pode ser elaborada, esse documento pode ser elaborado pelo gerente de projeto ou gerente de testes, né? Então, o que tem que ter dentro de um plano de teste? A gente não tem exatamente um documento que seja um modelo único para todos os planos de teste, né? Então, tem algumas orientações, né, que na forma de diretrizes, mas não tem um documento em si. Cada equipe desenvolve esse documento como lhe aprouver. Então, o que deve conter dentro desse documento, né, já que a gente não tem um padrão, a gente só tem diretrizes. Então, a primeira coisa que tem que ter é uma identificação do projeto, definições, abreviações e referências que a gente deve definir dentro. E o escopo do projeto também, né, o que vai ser testado e objetivos, né. Esse plano de teste aqui ele é bem desenvolvido como em base, né, tendo como base o documento de requisitos. Então, nele também tem que ter o conjunto de requisitos que se pretende testar, né, os tipos de testes que serão realizados e também as ferramentas utilizadas. Vai ser teste de usabilidade, teste de integridade e quais as ferramentas que nós vamos utilizar para poder acompanhar os testes, para executar, para gerenciar. Os recursos utilizados nos testes, tanto os recursos de hardware, de software, de equipe, né, também. Os critérios que serão utilizados para avaliar, né, os resultados obtidos ali com aquele procedimento aplicado e o cronograma que deve ser feito para poder a gente ter o início e fim dessas atividades, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês esse modelo, só clicar aqui em cima, vai direto para cá. Esse é um modelo utilizado pela UFPE. E aí, esse modelo é construído para poder fazer o plano de teste para esse sistema, Tourist Information Guide. É um guia de informação para turistas, né? Então, nesse documento aqui, ele tem as seções de acordo com aquilo que eu acabei de citar na apresentação, né? Como, por exemplo, a primeira coisa que ele apresenta é a revisão histórico de revisões. À medida que esse documento vai sendo revisado, vai colocando aqui o índice, né, tudo que vem depois. Então, tem aqui a introdução, o objetivo, o escopo e identificação do projeto, os requisitos que a gente vai ter que testar, quais são os requisitos que você vai escolher para testar na tua ferramenta, e as estratégias como é que você vai fazer para testar esses requisitos, né? E os recursos utilizados para poder conduzir essas atividades. Então, vamos dar uma passadinha aqui rapidinho. O objetivo colocado aqui, né? Geralmente, o documento de plano de teste
compõem-se os seguintes objetivos: identificar informações do projeto existentes, os componentes de software, listar os requisitos a testar e recomendados, recomendar e descrever as estratégias de teste a serem empregadas, identificar os recursos necessários e prover uma estimativa de esforço de teste, listar os elementos resultantes do projeto de teste. Então, esses objetivos aqui, eles acabam sendo comuns a diversas ferramentas que que está sendo desenvolvida, né, e testada. Aqui uma descrição do projeto em si. Então, se for fazer para uma ferramenta de controle de estoque, a gente coloca aqui uma descrição dessa ferramenta, né? Como ela funciona, o escopo que vai acontecer o teste também é bem delimitado aqui por essa seção, né? E a identificação do projeto, na verdade, fala quais são os documentos que foram utilizados para a gente utilizar como base para construir esse documento de plano de teste. Então, aqui, então foi dizendo a especificação de requisitos, plano de projeto, modelo de análise, modelo de projeto, foi colocado aqui se foi disponibilizado, se foi criado, né? Criado, disponibilizado, recebido ou revisado, tem aqui essas seções. Aqui a gente tem os requisitos a testar. Então, tem alguns requisitos de banco de dados que foram colocados para poder testar. E eles são bem em forma genérica, pode ser também utilizado para outras ferramentas, né, como uma de controle de estoque. Então, verificar se as informações dos usuários podem ser cadastradas, consultadas e removidas. São alguns dos requisitos aqui e é bem interessante a gente utilizar como base. De teste funcional, verificar que as informações úteis obtidas pelo subsistema responsável são automaticamente e periodicamente atualizadas. Esses requisitos todos aqui eles são comuns a diversas ferramentas, a não ser que você identifique um novo requisito que não está contemplado aqui, você pode adicionar no seu documento ou inclusive retirar. Nesse caso aqui, teste de ciclo de negócio, ele não identificou nenhum requisito, então colocou nenhum. Um teste de interface de usuário e vai colocando aqui todos os requisitos que você pode querer testar durante o teu ciclo de vida de teste, né? E aí aqui ele coloca as estratégias de teste. Aqui nas estratégias ele vai ser mais específicos. Ele vai colocar como é que vai ser conduzido o teste para poder testar esses requisitos aqui, né? Olha só. O objetivo aqui a integridade de dados do banco de dados, garantir que os métodos e processos de acesso ao banco de dados funcionam apropriadamente sem corrupção de dados. A técnica utilizada: invocar cada método e processo de acesso ao banco de dados, alimentado cada um com um dos dados ou requisições de dados válidos ou inválidos. Critério de finalização, considerações especiais. Então ele vai fazendo isso para cada um dos requisitos, mostrando aqui a estratégia que vai ser feita para poder testar os requisitos. Então ele faz para diversas aqui. Então você tem que fazer isso para cada um dos requisitos do seu sistema também, né? Outra coisa que ele faz aqui é falar sobre as ferramentas que vão ser utilizadas para poder fazer o teste. Então, para fazer o gerenciamento de teste, né, até coloquei algumas ferramentas nas outras aulas, tinha o Redmine. Aqui ele colocou o Rational Request Pro, que é uma ferramenta para poder fazer gerenciamento de teste. Tem um projeto de teste para você fazer, para fazer o gerenciamento do projeto como um todo, mas aí pode ser uma coisa mais lá pelo gerente do projeto, que vai colocar, tá? Interessante, mas para a gente é o gerenciamento do teste em si. Algumas ferramentas também de banco de dados para fazer teste de banco de dados. Se tiver alguma outra ferramenta para fazer teste de carga, teste de desempenho, também colocar aqui. Nessa outra seção, nós temos aqui uma previsão dos recursos humanos que vai conduzir esse teste. A gente coloca aqui o trabalhador, recursos mínimos, né, as pessoas que vão participar e as responsabilidades de cada uma dessas pessoas para alcançar ali o objetivo do teste, né? E aqui a gente também tem o sistema, os computadores, os sistemas que vão ser utilizados para conduzir esses testes.
né? Então vai ter os terminais, 2 PCs conectados à LAN, um PC com tela sensível ao toque, né? Se for um aplicativo, por exemplo, tem que colocar qual o celular que vai ser utilizado aqui, os repositórios dos testes também onde vão ser colocados, né? E por último, o cronograma, desde o início, quando começar a planejar os testes até avaliar os testes desenvolvidos, né? E a última fase aqui até adicionaria a produção do relatório de erros aqui. Tudo bem? Então esse é um documento, vou passar uma atividade para vocês em cima disso, tá bom?